Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aí no nosso Café com Deus e o Pastor Lucas. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Por isso nós oramos, porque nós cremos no poder da oração. Então, se você passa por um problema, coloca aí um copo com água, coloca aí seus exames perto desse aparelho, porque nós vamos estar orando pela sua vida. Estou aqui com a Arca da Aliança, os pedidos que têm chegado, as pessoas continuam enviando pedidos para deixar na Arca da Aliança, porque tem crido que nesses 3 meses que nós estamos vivendo, começamos em outubro, estamos em novembro e dezembro, nós já determinamos que dia 31 de dezembro, na virada do ano, a vigília da presença de Deus vai ser para impactar a vida de todas as pessoas que acompanharem, porque as que estão vivendo essa fé vão estar no altar aqui da igreja, no templo dos anjos, aqui no solo sagrado, para testemunhar o que a presença de Deus tem feito na sua vida. É impossível você que vive essa fé, você que está respirando essa fé, esse propósito, é impossível você não subir no altar e testemunhar vitórias, bênçãos que a presença de Deus trouxe para a sua vida. Se você estiver vivendo, respirando esse propósito de buscar de fato e de verdade a presença de Deus, você vai glorificar o Senhor Jesus com a sua vida, com o testemunho. A Bíblia diz que o final seria muito melhor do que o começo. Dia 31, último dia desse ano, nós estaremos reunidos com toda a igreja, né? Estaremos com as igrejas reunidas aqui na vigília da presença de Deus. Será uma vigília que vai ficar marcado para a história da nação escolhida de Deus, aonde nós vamos subir nesse altar e testemunhar a grandeza de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus, ela já está fazendo bênçãos, milagres acontecer na sua vida. Se você respira com a gente, se você vive esse propósito com a gente, se você tem colocado Deus em primeiro lugar, porque é isso que faz a diferença, é você priorizar Deus. E é sobre isso que eu quero falar no Café com Deus hoje. Eu quero chamar a atenção de todas as pessoas para esse Café com Deus. Essa mensagem deveria chegar a todas as pessoas que se dizem de Deus, que diz servir a Deus. Mas quando é abordado alguns assuntos, essas pessoas, elas não têm colocado Deus em primeiro lugar. Esse aqui é um exemplo. Quando nós falamos sobre o dízimo, o que é o dízimo para quem está lá fora no mundo? O que é o dízimo para aquelas pessoas que não estão vivendo uma comunhão com Deus lá fora? Você já esteve lá fora. E quando alguém falava de dízimo para você, vinha na sua mente o quê? Pastor ladrão? Só quer dinheiro? Então o dízimo, ele é visto como dinheiro. Dízimo é visto como oportunista. Olha, essa mensagem de hoje é muito importante. E como é visto o dízimo dentro da igreja?
para algumas pessoas. Para algumas pessoas. Para algumas pessoas, o dízimo é 10%. O dízimo é simplesmente 10%. E para aquelas pessoas que têm um pouquinho de intimidade com Deus, o que é o dízimo para ela? Dízimo, ela vai dizer dentro dela que é a primícia da sua renda. Aquela pessoa que tem um pouquinho mais de intimidade com Deus, então ela vai dizer que o dízimo é a primeira parte de tudo que ela ganha, ela devolve para Deus. Mas e no coração de Deus, o que é o dízimo? A Bíblia diz no livro de Malaquias 3, versículo 11, diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. E lá no 10, ele diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Aí ele diz, olha Deus dizendo: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Agora, você acha que Deus ele ia se colocar à prova apenas por causa de 10% de um salário, de um valor que a pessoa ela deposita ali no altar? Porque as pessoas elas olham para essa passagem e elas pensam que Deus está falando apenas desse valor ou dessa forma que ela entendeu. Dízimo no coração de Deus vai muito além do que o simples 10% que a pessoa separa e devolve para Deus. Será que Deus ele iria colocar sua glória, iria colocar sua majestade apenas por causa de 10%? Será que dízimo é só o 10% de um salário? Será que dízimo, porque é isso que as pessoas pensam. As pessoas acham que dízimo é só 10%. Dízimo é só uma parte do salário ou do ganho que ela tem. Vamos lá em Colossenses para nós entender um pouquinho melhor sobre isso, sobre o dízimo, sobre priorizar Deus. Nós estamos vivendo os 3 meses da presença de Deus. Mas será que eu tenho sido fiel ao meu Deus no meu dízimo? Lembra, não é só no dinheiro que você devolve o dízimo do teu salário. Deus não iria colocar o seu poder, a sua glória, o seu nome apenas por causa de 10%. Dízimo é o que está em primeiro lugar. Dízimo, ele vai além do dinheiro. Dízimo significa priorizar Deus. Primeira parte. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 17, ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele, vamos no 16 para nós concluir melhor, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados ou quer potestade. Tudo foi criado
por meio dele e para ele. Tudo. Estamos falando de Jesus Cristo. Paulo está falando de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está falando, tudo foi criado por ele e para ele, e por intermédio dele, Jesus Cristo. Quando nós falamos de dízimo, estamos falando de uma prioridade. Quando Deus ele foi criar o mundo, Jesus já estava com Deus. O Senhor Jesus, Deus já havia, Jesus foi o primeiro. Jesus, ele é o primeiro, estará sempre em primeiro. Então vamos lá para você entender o que é o dízimo. Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus olha para Jesus e diz, olha, vamos fazer o homem igual a gente, a nossa imagem, a nossa semelhança. Jesus é o primeiro de Deus, é o primogênito. É o primogênito. Para você que talvez não se assemelheia com essa palavra, Jesus seria o nosso irmão mais velho. Jesus seria o irmão mais velho. E aí Deus olha para a terra e vê a terra corrompida, vê a terra cheio de maldade, cheio de coisas ruins. E vendo que a terra não havia conserto, ele tinha que sacrificar, ele tinha que entregar algo para poder salvar a humanidade. E Deus não entrega a qualquer um. Deus entrega o seu primeiro. Deus entrega o seu primogênito na cruz do Calvário, o Senhor Jesus. Se Deus, sendo ele glorioso, majestoso, ele entregou o seu primogênito, o seu primeiro, por que eu não posso entregar para o meu Deus a minha vida, tudo na minha vida em primeiro? Vamos lá, estamos falando de dízimo, mas quando fala de dízimo, quem não tem conhecimento acha que dízimo é só dinheiro, é só 10%. Vamos lá, será que você já deu seu dízimo hoje para Deus? Será que você já deu dízimo para Deus hoje? Você dormiu ontem? Abriu os olhos agora de manhã? E o que você fez em primeiro lugar? O que você fez em primeiro lugar? Foi tomar café? Ou foi fazer uma oração e falar, Deus, obrigado por mais esse dia. Obrigado por me conceder mais um dia na tua presença. Será que você abriu a Bíblia e leu ali um versículo e meditou? Isso é você estar dizimando para Deus as primeiras horas do dia. Isso mostra que você coloca Deus em primeiro lugar. Então dízimo vai muito além do que... Por que algumas pessoas elas são resistentes a devolver 10% no altar? Porque ela não consegue nem sequer priorizar Deus na sua vida. Abre os olhos, já sai xingando, excomungando, gritando, brigando, preocupado, desesperado. Sai um olho cheio de ramelo, preocupado que acordou atrasado. Então já acorda já todo errado. E quer ter um dia abençoado. Não prioriza as coisas de Deus. Dízimo é tudo que se refere em primeiro lugar para Deus. Dízimo é muito além do que dinheiro. Dízimo é priorizar Deus na minha vida. Então Deus, ele entrega o seu primeiro na cruz do Calvário. E no Getsema, quando Jesus está no Getsema, Jesus lá no Getsema, fazendo a sua oração, ele diz na sua oração, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas, olha só, mas seja feito a tua vontade. Então, Jesus, ele diz, Senhor, Jesus ele pede, às vezes, até na oração nós erramos. Às vezes,
Nem na sua oração você dizima. Na tua oração você só sabe pedir. Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas será que você dizima? Senhor, Tu és o meu Deus. Tu és a minha fortaleza, o meu Salvador, razão do meu viver. Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Se você acompanha a nossa reunião, observa como que nós começamos ela. Algumas pessoas falam, mas o pastor, quando ele está orando, as palavras dele parecem ser ofensivas com Deus. Mas será que você observa quando nós iniciamos a oração? Estamos dizimando, estamos entregando para Deus as primícias do louvor, da adoração, da entrega. Todas as orações que eu faço, se você ouvir elas, parece que são repetitivas, mas é o meu dízimo que eu estou dando na minha oração. Eu começo a minha oração dizimando a Deus o meu amor, a minha entrega, a minha dedicação a Deus. E é isso que faz toda a diferença. Engana-se quem pensa que dízimo é dinheiro. O dízimo, ele vai muito além do que um simples 10%. Muito além, muito além. Dízimo, ele é priorizar Deus, colocar Deus acima de todas as coisas. Eu não tomo nenhuma decisão sem antes consultar a Deus, sem antes falar com Deus. Eu estou dando ao meu Deus a honra que Ele merece. Agora, as pessoas, muitas das vezes, elas querem que Deus abra as janelas dos céus, mas ela não prioriza Deus. Como eu falava, será que você hoje já deu seu dízimo? Você já devolveu o seu dízimo hoje para Deus? Pastor, mas eu tenho que devolver todos os dias, a todo momento. Quando você acorda e você ora e agradece, quando você abre as Escrituras nas primeiras horas do dia, Senhor, mas eu não tenho tempo para isso. Então acorda mais cedo. Acorda mais cedo para fazer isso. Se Deus é importante, se Deus é o primeiro na sua vida. Agora, quando você coloca Deus em primeiro lugar, Deus também vai te colocar em primeiro lugar. Quando você prioriza a Deus, Deus também te prioriza. Então, a diferença é essa. Deus, Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida. Deus, e não é de boca para fora. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, o seu dízimo é constante, é diário, em oração, em adoração, reconhecimento e também na sua fidelidade, em tudo que Deus te dá, em tudo que Deus coloca nas suas mãos, você separa o seu dízimo, você entrega no altar de Deus, porque você sabe que aquilo ali pertence a Deus, aquilo ali é a parte que vai lhe abençoar, porque você priorizou o reino de Deus, você priorizou a salvação, não só a sua, mas das outras pessoas também. Mas dízimo não é só dinheiro. Dízimo é quando nós nos colocamos, ou melhor, colocamos Deus em primeiro lugar. E então ele diz, lá no 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, o que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, quer ou nos céus. Então, Jesus, Deus, olha o que Deus fez. Deus, ele pega o seu primeiro, o seu primogênito, um exemplo de dízimo. Deus faz, entrega Jesus para reconciliar o homem com o próprio Deus. Não haveria reconciliação se não fosse dessa forma. Deus, ele teve que entregar o Senhor Jesus, fazer Jesus vir ao mundo
em forma humana, sofrer na carne, ser crucificado, foi o sacrifício de Deus, entregando o seu Filho para que hoje nós também sejamos o primeiro de Deus. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu devolvo o meu dízimo, lembra, dízimo é tudo para Deus em primeiro lugar. Dízimo é a primeira coisa. Dízimo significa primícia, colocar os meus planos, os meus projetos, primeiramente para Deus. Primeiro para o meu Deus, depois Deus, Ele vai me fazer também como primeiro, me colocar em primeiro, como Jesus. Jesus é o único, Jesus é o primeiro. Jesus, Ele é a primazia, a Bíblia diz. Por quê? Porque Ele foi o primeiro de Deus. Foi o primeiro dízimo, a primeira oferta, o primeiro sacrifício que Deus fez para que a gente nos reconciliasse com Deus. Então, dízimo, ser de Deus, ter a presença de Deus, é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Jacó, ele tinha uma fama de ser traidor, trapaceiro. E quando Jacó se viu apurado, conhecendo a Deus, a grandeza de Deus, Jacó, ele dorme, a Bíblia fala que ele deita sobre uma pedra e Deus aparece para ele em sonho. Deus aparece para ele em sonho e diz: Jacó, o lugar que está deitado, esse lugar é meu, e eu te darei a tu e a sua descendência. Jacó acorda assustado, cheio de temor, e diz: verdadeiramente Deus é nesse lugar. E Jacó fez um voto com Deus: ó meu Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me der pão, me der roupa, me der sandálias e me proteger nessa minha caminhada, o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Jacó estava dizendo: Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me proteger, a partir de hoje eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Eu deixo de trapaçar, eu deixo de causar mal para as pessoas. A partir de hoje eu vou dar a minha vida em primeiro lugar ao Senhor. Então, dízimo vai muito além de dinheiro. Dízimo é o meu primeiro amor. O meu primeiro amor tem que ser para Deus. A minha fidelidade é para Deus. O meu primeiro pensamento, ele tem que ser para Deus. Os primeiros minutos do dia tem que ser para o meu Deus. Dízimo, se engana quem acha que dízimo é dinheiro somente. É ali apenas uma parte do que Deus pede para o homem. Mas tem pessoas que elas até devolvem o 10%, mas as primícias que ela deveria de entregar não entrega. O dízimo de falar a verdade, de abandonar o vício, de largar o pecado. Então veja que a pessoa, quando fala de dízimo, ela já pensa dinheiro, ela já fala em dinheiro. Por quê? Primeiro porque ela é egoísta. Primeiro porque é uma pessoa mesquinha. A pessoa que é mesquinha, ela nunca vai conseguir dar a Deus as primícias da sua vida. Ela nunca vai dar o seu amor para Deus em primeiro lugar. Ela nunca vai levantar pela manhã, abrir os olhos e dedicar aquele dia para Deus. Senhor, que dia maravilhoso, eu te agradeço por esse dia. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu dia. Isso é dízimo, isso também é dízimo. Isso também é dízimo. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Mas as pessoas acordam pela manhã já revoltadas, gritando, perdendo a hora, sai desesperada. Quando falamos de dízimo, falamos de primícia. Será que você tem devolvido o dízimo para Deus hoje?
Quando você acordou, você devolveu o dízimo para Deus? Você devolveu o dízimo para Deus pela manhã já? Ah, pastor, eu não tive tempo de fazer Pix. Não. Esse é o dinheiro. Estou falando da sua vida, da sua adoração, da sua entrega, porque quem consegue fazer isso constantemente, pegar 10% do seu salário e entregar no altar, não é nada. 10% até se entrega do valor da moeda, mas você acordar pela manhã e devolver seu dízimo com a sua adoração, com a sua vida, passar o dia todo em meio às situações, na sua oração, quando você vai pedir a Deus, será que você devolve o dízimo na oração ou será que você só sabe pedir? Como diz, só vem a nós e ao reino de Deus nada. Será que você tem devolvido as primícias para Deus na sua oração? Ou será que quando você vai orar você já diz, ah meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo? Cadê as primícias de Deus? Cadê a honra de Deus? Tá aí por que você não se converte? Tá aí por que as coisas não funcionam na sua vida? Quando a pessoa ela é espiritual, ela tem uma comunhão com Deus, ela não aceita elogios, de jeito nenhum, porque quando alguém diz, olha pastor, poxa, o senhor arrebentou nessa pregação, é o Espírito Santo, foi Ele quem fez. Logo, transmite toda aquela glória, aquele elogio já para o Senhor Jesus. Não, eu não sou nada, eu não tenho nada. Eu converso, esses dias agora apareceu uns pastores e me chamou, poxa pastor, poxa, o senhor é valente mesmo, olha, estou vendo o senhor construir a igreja, isso, tal. Eu não, quem faz é Jesus, eu não faço nada, quem faz é Jesus, é o Senhor Jesus quem faz, é Ele, e para Ele toda a honra e toda é meu dízimo, eu estou transferindo o meu dízimo para o reino de Deus, estou transferindo, tudo que vem sobre mim é de Deus e é para Ele, e transfiro para Ele. Isso chama-se primícia, isso é o dízimo no coração de Deus. Mas para as pessoas ambiciosas, para as pessoas egoístas, materialistas, dízimo para ela é dinheiro, dízimo para ela é 10% do salário que ela ganha. Mas para quem tem comunhão com Deus, dízimo começa quando abrimos olhos todos os dias e damos o nosso louvor, reconhecemos Deus na nossa vida, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Vamos lá, abrimos as Escrituras e as primeiras palavras nas Escrituras Sagradas, observando o que Deus quer de mim naquele dia. Dízimo é muito mais do que você imagina. Você acha que dízimo? Jesus foi um dízimo. Jesus o primeiro de Deus. Para que hoje nós também sejamos o primeiro. Lá no 21 diz, e a vós outro também, que outrora eras estranhos, inimigo, no entendimento pelas vossas obras malignas. Então veja, quando a pessoa ela é do maligno, as obras dela é mal, fala de dízimo para uma pessoa. Uma pessoa do mundo vai dizer o quê? Dízimo? Pastor ladrão, isso é mentira. De que dízimo o quê? Isso é bobagem. Porque as obras dela são más. A pessoa quando ela é do maligno, ela não aceita. Mas pergunta para essa pessoa se hoje ela deu o dízimo, adorando a Deus, reconhecendo a Deus. Não, a pessoa acorda, faz todos os seus afazeres, suas obrigações e nem sequer lembra de Deus. Só lembra de Deus quando está no fundo do poço. Só lembra de Deus quando está na lama. E não lembra para devolver o dízimo, lembra para pedir. Nunca deu nada para Deus, nunca ofereceu nada para Deus, mas ela quer arrancar de Deus. Ela quer arrancar de Deus o milagre, ela quer arrancar de Deus a prosperidade, ela quer arrancar de Deus a cura. Mas ela nunca sequer
fez uma oração de agradecimento, que é um dízimo. Dízimo, oração, agradecer, reconhecer a grandeza, agora, isso é dízimo também, é primícia. Antes de eu pedir, eu vou dar a minha primícia do meu amor para Deus. Mas a pessoa nunca faz isso. E infelizmente muitas pessoas estão dentro da igreja e não fazem isso. Alguns até são dizimistas, devolve 10% certinho. Mas por outro lado, toma decisões sem consultar Deus, faz as coisas sem antes entregar na mão de Deus. A Bíblia diz que tudo que eu tenho, eu devo consagrar a Deus. Quer dizer, eu vou dizimar para o meu Deus o meu sonho, o meu plano, os meus projetos. Eu consagro a Deus, eu apresento a Deus. E você? Já deu o seu dízimo hoje? Você já dizimou hoje? Você já entregou a sua vida para Deus hoje? Você já entregou os seus pensamentos para Deus hoje? Você já aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você já marcou a data do seu batismo nas águas? Isso é dízimo. Isso é dízimo. Não só apenas os 10% que aqueles que creem nas Escrituras fazem, mas num todo. Comecei meu dia, Senhor, eu te louvo, te agradeço, pois Tu és o meu Deus. Tu és a razão do meu viver. O Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Quando surge uma oportunidade de errar, de pecar, eu posso fazer ou não. Se eu priorizo Deus, então eu não vou fazer. Se eu priorizo Deus, eu não vou guardar mágoa no meu coração. Se Deus está em primeiro lugar, eu não vou me envolver com vícios. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu não vou me envolver em brigas desnecessárias. Se Deus está em primeiro lugar na minha vida, eu vou guardar o meu coração, porque ali é o lugar dele. Dízimo vai muito além do que 10%. Dízimo significa primícias, primeiro lugar. Há uma festa que acontece depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, que é a festa das primícias, que até a gente vai incluir no nosso calendário, esse ano foi bem corrido, a festa das primícias. Que festa? Por que essa festa acontece? Porque é o dia do Pentecoste. É o dia que aconteceu o Pentecoste, o dia que Deus ele derrama o Espírito Santo na vida dos discípulos, daqueles que estavam ali buscando o Senhor Jesus. Então esse dia, o dia das primícias, a festa das primícias que os judeus também comemoram, toda a colheita, todo o seu salário, eles separam o dízimo de tudo aquilo e traziam até o tabernáculo, traziam até o altar de Deus. E nesse dia, depois da ressurreição do Senhor Jesus, nesse dia, 50 dias após a ressurreição do Senhor Jesus, e o povo veio trazer as primícias no tabernáculo, e Deus, como eles priorizaram Deus derrama para eles ali o Espírito Santo. E passamos a ter o Espírito Santo. O Espírito Santo, a presença de Deus, ela só pode vir sobre a minha vida se eu coloco Deus em primeiro lugar, se eu devolvo as primícias, não só do salário que eu ganho, mas a primícia de toda a minha vida. Como Jesus disse no Getsema: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Então nunca é a minha vontade, sempre é a vontade de Deus. Se você quer saber se você tem devolvido, a tua vontade não prevalece mais do que a vontade de Deus na sua vida. Sempre a vontade de Deus vai prevalecer. A tua vontade é de não ir para a igreja, a tua vontade é de não se batizar nas águas, a tua vontade é de ficar no vício, é de ficar na mentira, a tua vontade é de ser infiel no dízimo, mas você faz a vontade de Deus. Senhor, que a minha vontade não prevaleça, mas que a tua vontade prevaleça em mim. Então eu faço não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então eu apresento a Deus a minha vida.
eu procuro estar agradando a Deus, e Deus sempre em primeiro lugar na minha vida. Aí vai se cumprir. Por essa causa, abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Bênçãos sem medidas. Sabe, nesses 4 anos, eu não consigo contar, e não é nada perto do que Deus vai fazer. Não é nada perto do que Deus vai fazer nesse ministério, porque Deus sabe que Ele conhece o nosso coração e sabe que Ele está em primeiro lugar na minha vida. Deus é minha prioridade, Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu não abro mão da minha fé, não abro mão da minha salvação por ninguém. Pode ficar chateado comigo, pode parar de me seguir, pode sair da igreja, mas Deus sempre vai ser o meu primeiro. O meu primeiro. Deus sempre estará em primeiro lugar na minha vida. E Ele vem acrescentando cada dia mais. Cada dia mais Deus vem acrescentando na nossa vida. Cada dia mais. Mas eu sempre digo, Deus, o Senhor é o primeiro na minha vida. Dízimo não é 10% simplesmente de um salário. Dízimo é primícia. Dízimo é colocar Deus em primeiro lugar acima de tudo. Quando você conseguir fazer isso, pegar 10% do que você ganha e devolver no altar, não é nada. Mas você entender que todos os dias, a cada momento, você deve devolver as primícias para Deus. A cada momento, num pensamento, numa oração, numa atitude. E principalmente, quando você levanta pela manhã e abre os olhos. Senhor, eu quero devolver as primícias ao Senhor. Eu quero dizer que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é a razão do meu existir. Esse dízimo faz toda a diferença. Aí, Deus abençoa a primeira parte que você separa para Ele. Como você coloca Deus em primeiro lugar, Deus também coloca você em primeiro lugar. Mas se você não coloca Deus em primeiro lugar, como que você quer estar em primeiro lugar se você nunca colocou Deus em primeiro lugar? Qual é o lugar de Deus na sua vida? Qual é o lugar de Deus? Agora, seja sincero. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Será que Deus está em primeiro lugar? Será que você tem observado e visto que os teus pensamentos não têm sido para Deus? As tuas palavras, até mesmo as orações que faz? Primícia é entrega. Primícia é entrega. Versículo 22. Porém agora vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santo, inculpável, irrepreensível, se é que permaneceis na fé, alicerçado e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então ele diz, olha, se é que você morreu para esse mundo e nasceu para Cristo, você não é membro de uma igreja. Presta atenção, deixa eu falar para você que defende a placa da sua igreja. Você não é membro de uma igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Pelo menos é assim que a Bíblia nos ensina. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, se eu sou membro do corpo de Cristo, eu morri para esse mundo e faço a vontade não minha, mas a de Deus, a qual o Senhor Jesus também fez nessa terra. A minha vontade, ela não prevalece, porque a carne natural, ela foi sepultada para que o Espírito venha ser vivificado dentro de nós. E ele diz, agora, porém, vos reconciliou no corpo. Quer dizer, nós fomos reconciliados através da oferta, do dízimo, da primícia que Deus entregou através do Senhor Jesus. Então veja que quando você apresenta para Deus em primeiro lugar, você
devolve para Deus as primícias, Deus pegou o seu primeiro, Jesus, primogênito, e entrega por mim e por você, para nos reconciliar, para que Deus também me coloque em primeiro lugar. Então, quando você entrega para Deus tudo, primeiro para Deus, para depois para você, para depois satisfazer a sua vontade, os seus desejos, então Deus também te coloca em primeiro lugar. Dízimo vai muito além do que um simples 10%. Dízimo é colocar Deus em primeiro lugar. Porque algumas pessoas conseguem devolver o dízimo um mês e outro mês não? Porque algumas pessoas são fiéis ao dízimo por um tempo e depois não conseguem ser mais. Por quê? Porque ela só está dando dízimo porque ela é uma pessoa ambiciosa e quer a recompensa do dízimo. Ela não devolveu as primícias da sua vida. Ela não devolveu as primeiras horas, os primeiros dias para Deus. Porque ela, na verdade, para ela não interessa, ela só quer a recompensa. Então ela se fechou lá em Malaquias e ela achando que o dízimo é só o dinheiro. É só o 10% do salário dela. Dízimo é entrega. Dízimo é colocar Deus em primeiro lugar. Dízimo é reconhecer Deus como seu único e suficiente Salvador. Quando você deixar de olhar para dízimo como dinheiro e ver que dízimo é primícia, é a primeira parte para Deus, a tua vida começa a mudar. Quando você parar de olhar para o dízimo, pegar o teu salário e falar, meu Deus, eu tenho que devolver isso aqui, e você acha que é muito, quando Deus pega o Senhor Jesus, o seu primeiro, o seu único, e diz, eu vou colocar você lá, você vai morrer para que eu possa reconciliar aqueles que te aceitarem como Salvador. E ele podia colocar um anjo, ele podia mandar um profeta, mas não, ele mandou o seu primeiro, mandou o seu filho único. Ele não poupou, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, antes o entregou por nós. Deus não foi egoísta, mas o egoísta, ele não consegue. Imagina se a pessoa não consegue pegar 10% do seu salário, que Deus abençoa ela com saúde, que abre aquela porta para ela. E ela tem dúvida, será que Deus vai... Olha, é porque na verdade você não entregou a sua vida. Você pode até ser batizado nas águas, você pode até dizer que fala em língua de anjos, te provo que não. Se você tem problemas, quando vai entregar o dízimo é porque ainda você não dá a Deus a primícia da sua vida, da sua adoração, da sua oração, das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações. Porque quando você priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar, Deus, Ele vai suprir as tuas necessidades. Deus, Ele te coloca em primeiro lugar. Como a canção que nós ouvimos no início, eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Olha, isso traz as primícias. Quando você devolve a primícia, você recebe a presença de Deus. Como aconteceu na festa das primícias, que anualmente até hoje os judeus comemoram. Eles trazem ao tabernáculo as suas primícias, trazem todo o valor, tudo que arrecadaram e colocam no altar, esperando receber apenas o quê? A presença de Deus, o dia do Pentecostes. Por que chama o dia do Pentecostes? Porque foi o dia que o povo trouxe as primícias para Deus, esperando receber o Espírito Santo, esperando receber a presença de Deus. Talvez você não quer o Espírito Santo. Você quer a prosperidade que Deus promete através do dízimo. Mas será que Deus ia colocar toda a sua glória, toda a sua honra por apenas 10% de valores de um salário? Não. Dízimo não é só o 10% do teu salário. O dízimo é tudo que você coloca em primeiro lugar para Deus. Desde o momento que você levanta ao se deitar. Isso sim é ser um verdadeiro dizimista. É colocar Deus em primeiro lugar. É você, em pensamento, estar sempre
dizimando, ofertando. E aí? Você já deu o seu dízimo para Deus hoje? Olha aí, teu pensamento só vem dinheiro. Teu pensamento só vem dinheiro. Você não fez uma oração de agradecimento, de adoração para Deus hoje. Que vergonha para nós que dizemos ser de Deus e não dizimamos quando acordamos. Que vergonha para nós que dizemos que somos de Deus, mas nem sequer dedicamos os nossos primeiros minutos para Deus. Temos 24 horas daqui para frente, mas eu não fui capaz de separar o meu dízimo, a minha primícia de adoração para o meu Deus, e eu digo que eu sou de Deus. Que vergonha para nós. Vamos mudar esse conceito de achar que dízimo é só dinheiro? Isso vai ser uma consequência. Quando você devolve para Deus as primícias, Deus te dá a presença, o Espírito dele. Deus te coloca também em primeiro lugar. Dá honra a quem tem honra. Então, se dá honra para Deus, Deus também te devolve a honra. Se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Ele diz: se eu sou o Pai e vós o Filho, cadê a minha honra? Se eu sou o Senhor, aonde está a minha honra? Cadê a honra de Deus? Cadê a honra de Deus? Acordou, até agora só estava murmurando e reclamando, olhando para as dívidas, olhando para os problemas. Você agradeceu a Deus que você acordou? Você adorou a Deus? Você disse para Deus: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro. Senhor, o Senhor é a razão da minha vida. Você abriu as Escrituras e deixou Deus falar com você? Ou será que você só está apenas ouvindo agora no café? Pois, talvez você, como eu, acordou às 4 da manhã, mas talvez você ainda não teve tempo para dizimar o seu dia para Deus, com a sua adoração, com a sua entrega. E você quer que Deus abra as janelas dos céus só porque você talvez separa o dízimo monetário? Dízimo é tudo que coloca em primeiro lugar para Deus. Aí sim, Deus promete, Deus diz: fazei prova de mim. Priorize Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Você vai ver as janelas do céu abertas e as bênçãos descendo, sendo derramadas sem medida. Você não vai conseguir medir de tantas bênçãos que Deus vai fazer na sua vida. Você já dizimou hoje? Você já dizimou hoje? Pastor, a partir de hoje eu vou fazer isso. A partir de hoje, pastor, eu vou começar a dizimar. Eu vou passar a dar ao meu Deus as primícias. A partir de hoje, eu quero entregar para Deus primeiro a vontade de Deus, depois a minha. Faça isso e eu duvido, eu desafio, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Se você conseguir contar as bênçãos que Deus vai te dar, eu duvido, eu desafio, eu deixo de pregar a palavra de Deus. Se Deus não derramar bênção sobre a sua vida, que você não vai poder contar, no dia 31, você vai querer contar mais testemunho e vai dizer: não, chega, deixa para outro dia, porque não dá mais tempo. E assim será sempre na vida de quem coloca Deus em primeiro lugar. Dízimo é colocar Deus em primeiro lugar. Você recebeu o seu salário, antes de você fazer qualquer coisa, você vai lá e separa seu dízimo. Antes de qualquer coisa, é para a obra de Deus, é para o altar, é para o evangelho. Começou o seu dia, antes de você fazer qualquer coisa, a sua adoração, a sua entrega, você entrega o seu dia, você devolve o seu dízimo através dessa oração, através dessa oração, dessa adoração, desse louvor, reconhecendo Deus. Você vai tomar uma atitude antes. Você diz: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é dízimo.
Isso é dízimo. Você já devolveu o dízimo hoje? Pense nisso, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento para Te louvar, Te glorificar, reconhecer o Senhor como meu Deus, meu Senhor, meu único e suficiente Salvador. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, visita cada pessoa, meu Pai, que nesse momento acompanha essa oração. Visita, meu Deus, o aflito, necessitado, angustiado, o desesperançoso, esse, meu Deus, que não encontra saída a esse problema. Então vem, Senhor, com o Teu poder e a Tua infinita misericórdia e toca nessa criatura, meu Pai, para curar, para libertar, para prosperar, meu Pai, esse homem, essa mulher. Amarra, repreenda toda a força do mal. Que a Tua presença venha, meu Pai, sobre a vida desse homem, sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim, meu Deus, como a Arca da Aliança, ela entrou na casa de Obed-Edom. Obed-Edom, meu Pai, priorizou a presença do Senhor. Obed-Edom reservou, meu Deus, um quarto somente para a Arca da Aliança. E ninguém tocou, ninguém chegava perto. Obed-Edom priorizou Deus. Obed-Edom teve a preocupação de colocar o Senhor em primeiro lugar. E nos 3 meses que a arca ficou ali, a Tua presença prosperou Obed-Edom e sua família. Houve vitórias, houve conquistas. Porque assim como ele priorizou o Senhor, meu Pai, colocando a arca no lugar, meu Pai, único, que ninguém pudesse ali estar, então, meu Pai, o Senhor também priorizou a sua família. E é isso que o Senhor faz, meu Deus, quando nós priorizamos ao Senhor, colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Há um lugar, meu Pai, um lugar especialmente para o Senhor no nosso coração. Então o Senhor vem e nos coloca também em primeiro lugar. Aqui tem pedidos, meu Pai. Aqui tem pedidos de pessoas que têm dado as primícias ao Senhor, não só do seu salário, do seu ganho, da sua colheita, mas da sua vida, do seu louvor, da sua adoração. Meu Deus, pessoas que o Senhor de fato está em primeiro lugar na vida dela. Pessoas que priorizam a Tua casa, priorizam a Tua obra. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, coloca também essa pessoa em primeiro lugar. Que o Senhor venha abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, meu Pai. Isso é promessa do Senhor. Consagra, meu Deus, e abençoa o copo com água. Coloca nessa água o Teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja próspera, que ela receba vida e vida em abundância. Pois eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus.